salve, Yuris! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Yuris Podcast, diretamente aqui dos estúdios da Uniarp. O Yuris Podcast, que é o podcast do curso de Direito da Uniarp. E hoje teremos o prazer de conversar aqui sobre um assunto que afeta todos os nossos acadêmicos da Uniarp, que é a Semana de Extensão. É isso aí, eu sou o David, acadêmico do curso da quarta fase. Estou participando da minha terceira edição da extensão e posso dizer que a experiência muda completamente a forma como a gente enxerga o direito. Hoje a gente vai entender melhor como tudo isso começou, como funciona e para onde está indo. Exatamente, e para isso trouxemos alguém muito especial aqui, que é a nossa querida professora Tiara, ela que é a coordenadora da Semana de Extensão, ela que acompanha desde as primeiras edições e vai contar aqui com a gente um pouco mais sobre a Semana de Extensão e algumas informações pertinentes a todos nós acadêmicos aqui do Direito. Professora Tiara, então é uma imensa honra ter você aqui participando com a gente, né? Então, para nós começar, nós queremos abrir a palavra para a senhora estar apresentando um pouco sobre a Semana de Extensão e sobre a curricularização. Então, primeiramente, boa noite, David, boa noite, Edelson. Agradeço muito o convite, né, de estar aqui até para a gente fazer essa divulgação da Semana de Curricularização, falar um pouco da importância dessa semana, né? Então, a Semana de Curricularização de Extensão, na verdade, ela só vem a concretizar aqui algumas atividades que a Uniarp já desenvolvia de extensão dentro dos cursos. Vou falar especificamente da nossa experiência aqui do curso de Direito, né? Então, estamos indo para a nossa quarta edição da Semana de Curricularização, né? Então, parece que foi ontem. O tempo voa, né? O tempo voa. Mas é muito interessante, porque embora hoje a gente dedique 2 semanas no semestre, né? A gente concentre essa atividade para, vamos dizer assim, afastar um pouco aquelas atividades do calendário acadêmico regular, né? Para que nós possamos reunir os acadêmicos para desenvolver esses trabalhos. Na verdade, elas não significa que são só essas 2 semanas por semestre que nós trabalhamos a extensão, né? Os acadêmicos, eles e os professores, o curso de Direito, a gente desenvolve um projeto que vai sendo aplicado no curso do semestre, se estendendo conforme a necessidade dos projetos, das demandas aqui para outros semestres e outros, né, ao longo do tempo, digamos assim. E como eu falei, ele só vem formalizar algo que já era desenvolvido dentro de algumas disciplinas, dentro do núcleo de práticas jurídicas, inclusive. Então, eu acho que vem aqui a contribuir bastante para o nosso curso e para a nossa comunidade. Ok, professora. E, professora, essa semana de extensão, como a professora disse, ele veio de uma resolução. Exato. Né? Resolução número 7, se eu não me engano, né? 7 de 2018. Isso. Como que foi essa recepção dessa resolução nas faculdades, inclusive aqui na Uniarp? Como que os professores, a coordenação recebeu isso? Como que foi o projeto para poder incluir isso na curricularização dos acadêmicos? Certo. Na verdade, foi um grande desafio, né? Como eu falei, embora nós sempre tenhamos desenvolvido atividades de extensão, o trabalho de concentrar os acadêmicos, conscientizá-los aqui que era um momento de parada para o desenvolvimento aqui, claro, né? Gerou muita apreensão, digamos assim, sim, né? Sim, porque tudo que é novo gera um pouco de expectativa, muita expectativa, um pouco de apreensão. Nós tivemos assim bastante dificuldades no início, até
pelo fato de o curso ser muito grande, né? Nós temos Sim, sim, muitos sim. acadêmicos, a dificuldade de organizar essa semana, mas a gente vai desenvolvendo. A cada semestre eu vejo que os acadêmicos estão mais engajados, a comunidade está mais receptiva, até porque, né, traz uma grande contribuição para a comunidade, esse é nosso objetivo, né? Então, foi um desafio que nós Exatamente. estamos vencendo pouco a pouco aqui. Porque eu me lembro que quando foi a primeira edição, professora, realmente todos os alunos, eu acredito que até o David também, e agora mais os calouros que estão entrando nesse semestre aqui, também fico pensando, meu Deus, o que é isso, né? Além de todos os estudos, nós vamos ter que fazer mais uns projetos. É que né? quando eu entrei ali na universidade, pra mim, como todo, a gente já não cria uma expectativa, né? Isso. Então aquilo já veio, já tava ali já. Eu acredito que quem sofreu bastante foi as turmas anteriores, né? Eu quando peguei a primeira, agora, né? Foi bem assim, meu Deus do céu, o que é isso? A gente já tava assoberbado de tanta matéria, de tanto trabalho, e daí veio mais um projeto, que não é bem apenas um trabalho, né? É um projeto que se desenvolve. Tanto é que o nosso podcast aqui nasceu dentro de uma semana de curricularização, né? Dentro da semana de extensão. Para que nós possamos perceber a importância, né? Exatamente. De repente são projetos tão importantes que não seriam pensados ou seriam deixados de lado por um tempo, e que diante da necessidade de concentração dessa organização, já acaba desenvolvendo, né? E até por isso que eu pergunto para a prof, porque qual que é essa importância, né, da curricularização para a formação do aluno de direito? Veja bem, David, eu vejo que a importância é extremamente relevante, porque o acadêmico, em que pese fique aqui dentro 4, 5 anos, como é o curso de direito, talvez um pouco mais, nós não estudamos para continuarmos acadêmicos, e sim para que a gente possa aplicar todo aquele tempo de dedicação exclusiva na comunidade em que estamos inseridos. Então, eu vejo que é onde nasce muito para o acadêmico. Depois a gente pode falar um pouquinho do impacto na comunidade, mas para o acadêmico é algo que abre as portas de uma visão de realidade, né? O que é resolver uma mazela da comunidade, o que é aplicar aquele meu conhecimento que parecia assim tão abstrato aqui, em que pese a gente trabalha exemplos práticos em sala de aula, mas nada como você aplicar na prática, nada como você verificar como é a realidade, quais são os reais problemas, né? E quando você sair da universidade, isso vai ser uma bagagem, e principalmente falando na questão humana do profissional, acho que vai ser uma bagagem uma bagagem muito grande. É um aprendizado muito concordo, gratificante para o acadêmico. Concordo, porque muitas vezes, como eu ouvi falar muito, que a sociedade não sabe muito bem, quem está de fora não sabe muito bem o que se faz dentro de uma universidade, e muitas vezes quem está dentro da universidade não sabe como que vai aplicar o que aprendeu na sociedade, né? Então, essa semana, ela forma isso no acadêmico, né? É uma comunicação, né? Que a universidade tem junto com a comunidade, né? Exato. A população, a comunidade fica sabendo o que se aprende, né, dentro da faculdade, né? E nós, aqui como acadêmicos, aprendemos a transmitir isso, né, para a sociedade de forma mais eficaz, mais humana, como a professora mesmo disse, né? É um aprendizado muito legal para quem está já nas primeiras edições, para quem já é maravilhoso isso, né? É custoso? Mas é muito gratificante isso, professor. Esse semestre, professora, qual que é a dinâmica
desse semestre? O que nós vamos ter? Não precisa dar um spoiler do que porque até agora não sei, a gente Deixar o pessoal isso, vamos deixar, não vamos falar qual que vai ser o tema, mas qual que vai ser a dinâmica, vai seguir a do semestre passado, ou vai ter alguma coisa diferente? O que a senhora pode aí adiantar para nós aí? Então, como eu mencionava anteriormente, a gente sempre vai buscando aprender aqui com o que deu certo e com o que não deu tão certo assim, né? Quando essa semana surgiu ali para nós organizarmos os acadêmicos, nós tivemos alguns percalços em questão de, né, como organizar, como fazer tantos acadêmicos interagirem entre si, porque também a curricularização tem ela tem essa característica, além desse contato com a comunidade, é fazer interação entre as próprias turmas. Porque às vezes vocês que estão lá, o Edelson na 8ª, Sim. o David na quarta fase, né? não tem tanta possibilidade, tem, mas não tem momentos de interação entre turmas, né? Sim. E esse momento aqui, por exemplo, ele já surge, como nós estávamos falando, em virtude da curricularização de um projeto que nasceu lá na curricularização e que une aqui, né? Hoje tá aqui. Turmas distintas. Então, assim, essa interação, num primeiro momento, a gente teve um pouquinho de dificuldade de como pensar, né? Mas esse semestre o que nós prometemos aqui é uma interação entre turmas. As turmas vão se concentrar em projetos em comum, né? Fases distintas, trabalhando juntos e trocando experiências. Isso que eu ia falar. Isso que é importante. Imagina, você está chegando aqui, tem uma pequena visão, um acadêmico de primeira fase, está aqui desde um mês aqui, né, de aulas, ainda está conhecendo o mundo acadêmico, o ambiente acadêmico. É um acadêmico que está na 10ª fase, que está lá na 8ª, na 7ª, ele já tem toda uma vivência, já, né, passou por muitas coisas, já esteve no estágio, já tem um pouco da prática. Então, essa troca de experiências entre acadêmicos é algo assim muito enriquecedor, e é isso que a gente vai prezar esse semestre. Então, a principal novidade do semestre é essa. E nós vamos, como a professora falou, essa interação vai ser só do curso de Direito ou vai ter mais alguma disciplina? Como, se não me engano, no semestre passado nós tivemos outros cursos integrados nessa semana. Vai seguir essa mesma linha? Esse semestre, não. Esse semestre é a demanda, porque assim, nós procuramos também buscar junto à comunidade quais são as demandas. Quais são as mazelas? Quais os problemas com que a gente pode contribuir? E a demanda que nos veio aqui, né, a parceria que nós vamos fazer aqui, era uma demanda bem direcionada ao direito. Então, esse semestre nós trabalharemos somente o curso de Direito. Somente o curso. Né? Mas, como você mesmo mencionou, Edelson, a gente já trabalhou semestre, a segunda curricularização nós fizemos em parceria com o curso de Educação Física e Pedagogia. Isso. Foi uma experiência bem enriquecedora, bem diferente. E muito bacana, um evento bem grande. Mas esse semestre vamos concentrar aqui, em virtude da nossa demanda, concentrar no curso de Direito interturmas. E temos bastante demanda, se fôssemos ver, né? Agora que a gente está falando da demanda, um acadêmico ele pode chegar para a universidade ou ali para a prof, que é a coordenadora do curso de extensão, e apontar uma ideia, trazer uma ideia para vocês ali, para estar tentando desenvolver durante a extensão? Deve. Inclusive, esse semestre, né, contamos com o auxílio, né, com a indicação da demanda, né, David? Exatamente, eu ia falar a novidade que nós temos, né? Exatamente, né, porque, assim, no nosso dia a dia, às vezes nós ficamos, e isso é natural da correria do dia a dia, ficamos muito concentrados dentro do nosso ambiente de trabalho, dos nossos afazeres, e acabamos não tendo conhecimento global, né? E Caçador já é uma cidade que tem, nossa comunidade aqui, ela
né, tem um crescimento bastante significativo da população, vários setores aqui em desenvolvimento, e essa demanda, então, veio através, né, me permita aqui, David, Fique à vontade, né, À vontade. do nosso monitor geral. Essa é uma outra novidade que nós traremos aqui, né, as monitorias dentro do Se a curso. senhora quiser falar já, para deixar o pessoal, porque o que a gente percebe é que tem muitos acadêmicos que estão se perguntando o que é essas monitorias? Exato, O que vai ser isso, né? o elemento surpresa. É. Mas vou dar um spoiler Então, aqui, né? diga, professor. Então, só terminando aqui de comentar, o David, em conversa aqui, nós pensamos como ele vai trabalhar aqui como nosso monitor geral aqui. Em conversa, nós trocamos ideias sobre quais instituições aqui talvez nós poderíamos estar auxiliando com os nossos conhecimentos jurídicos, né? E o David nos trouxe aqui essa instituição, essa vou deixar como surpresa, né? Não dá Não. para passar demais, né? Exato. Não. Vamos deixar um pouco de vamos deixar um gostinho lá curiosidade, para né? outra semana. Lá. Então, eu acho que é essencial, e isso que nós vemos é o que está acontecendo realmente, tá? Primeiro, claro, quando a curricularização surgiu, nós procuramos junto à comunidade quais eram as demandas. Hoje os acadêmicos, isso é muito importante, podem pensar, olha, né, professora, ou para a coordenação do curso, ou para a coordenação de extensão, aqui, olha, eu sei de um problema na comunidade X, né, precisam aqui de uma orientação, questão de mercado de trabalho, questão relativos à criança, adolescente, enfim, né, o direito é muito amplo, muito Se fôssemos multidisciplinar, abrir né? o leque, é gigantesco. Né? Então, isso é muito importante. Acerca da monitoria, a monitoria ela vai trabalhar no sentido de melhor organizar essa nossa semana, e como ela vai ser, as turmas vão trabalhar interclasses aqui, é interessante que nós tenhamos esses elos de ligação. Então, cada monitora que vai trabalhar em sala de aula vai ser uma espécie de coordenador daquele grupo de trabalho, que juntamente com o monitor geral aqui vai fazer o fluxo de informações aqui, né, se perfazer de uma forma mais eficaz. Até porque, assim, esse projeto, embora nós tenhamos temáticas distintas, várias arestas, ele vai se intercomunicar. Então, ele é um projeto único, com várias ramificações. Que se convergem em uma só. Exatamente, e os acadêmicos, eles vão ter essa interação, o objetivo é que se tenha essa interação do que cada grupo de trabalho estará fazendo, porque todos os grupos de trabalho vão direcionar para um objetivo um pouquinho diferente um do outro. O papel do NPJ nessa semana de extensão, como a professora citou ali o NPJ, qual que é o papel, o que o NPJ desempenha de função nessa semana de extensão? Adelson, eu digo que o NPJ ele vai muito além da semana de extensão. Costumo dizer que o NPJ é a extensão. É a extensão. Né? Para quem não conhece o nosso núcleo de práticas jurídicas, os acadêmicos de sexta a nona fase realizam aqui o estágio obrigatório. Né? O que seria o estágio obrigatório? Ela é uma disciplina onde eles atendem a comunidade, isso é extensão, comunidade carente, para que consigam acesso à justiça, pedido de medicamentos, resolução de questões de família, principalmente. Então, isso eu vejo que ele é o maior exemplo de extensão dentro do curso. Não é o único, mas é o maior. Né? Me permitam citar aqui até a professora Caroline Neres Bride, ela é a coordenadora, supervisora do Núcleo de Práticas Jurídicas. Há um tempo já ela implantou junto ao NPJ, dentre os projetos de extensão, além dos atendimentos, algo que é muito interessante, que é o NPJ na comunidade. Então, o NPJ na comunidade, ele
leva os acadêmicos até a comunidade para o atendimento, né, de população, da população que de repente tem algum problema, precisa de alguma orientação jurídica, mas não tem disponibilidade de transporte ou não tem conhecimento de onde procurar. Uhum. Então, é uma forma já de ele conhecer o nosso serviço que está aberto, as portas estão abertas para a comunidade, mas como também facilitar isso, né? Cito como exemplo as nossas últimas interações com a comunidade, inclusive nesse semestre, foram no município de Rio das Antas, que faz parte da nossa comarca aqui, onde a universidade nos leva até a comunidade, em parceria com a assistência social, né, da comunidade, que já nos traz aqui, temos tais pessoas aqui que nos procuraram, precisam resolver um problema relativo aqui a um divórcio, a uma pensão em atraso, às vezes até questões que o NPJ não pode atender especificamente, né, por algumas restrições que nós temos, falo restrições perante a OAB, nós temos um convênio aqui em áreas que nós podemos ou não podemos atuar, tá? E acabam trazendo essa demanda para nós, e mesmo que a gente não possa resolver, nós podemos dar uma orientação jurídica e fazer o devido encaminhamento. E nós percebemos também que do primeiro NPJ na comunidade até o último NPJ na comunidade, a adesão da comunidade está bem grande. É aquele serviço de formiguinha, né? Sim, sim. Vai informando o outro. Olha, aquela vez eu fui atendida pelos acadêmicos da Uniarp, curso de Direito, e eu tive meu problema encaminhado, resolvido, e muitas pessoas relatam que tiveram conhecimento também dessa forma. Saindo um pouco do foco do tema, né? A prof falou ali da parte do NPJ, que acho que é uma grande expectativa do estudante do direito, né? Uhum. Nossa, quando a gente vai chegar lá? Minha também, claro. Quais as demandas que tem no NPJ? E Então, que pode ser feito, né? Que nem a prof mencionou ali, que como tem algum convênio ali com a OAB, que são certas áreas que podem ser atuado, né? Os alunos podem se envolver e tal. exatamente. Então, assim, o NPJ, nós trabalhamos muito na área civil, né? O atendimento à população carente, com renda até 3 salários mínimos, renda familiar, né? Atendemos principalmente as demandas relacionadas à área de família, divórcio, dissolução, alimentos, guarda, principalmente, né? E temos uma demanda bastante importante em relação à busca de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos. Então, nós temos bastante atuação nessa área, né? Atendemos muitos dos nossos clientes nos procuram encaminhados para pedir medicamento de alto custo, por exemplo. Muito obrigado, prof. Uhum. O NPJ, como a professora disse, é a extensão fora, né, da semana da extensão, né, professora? Claro. É muita demanda, como podemos dizer assim, é muita gente com problema, né, professor? Voltando à semana de extensão, professora, para os nossos calouros, Certo. né, que vão participar da sua primeira edição, o que eles podem esperar? Qual que é o conselho que a professora, como coordenadora dessa semana, pode passar para eles? Muito bem. O que eu aconselho, né, a todos, na verdade, mas aos calouros que não conhecem ainda, assim, abrir portas para trabalhar em equipe, que isso é muito importante, né, no mundo profissional como um todo. Conhecer a comunidade e também muito aprendizado. Como eu falo a vocês, essa interação entre turmas também serve para isso.
Enquanto vocês que já estão, né, David na 4ª, Edelson na 8ª fase, você já tem uma bagagem, quem está chegando agora, tudo é novidade. E de repente essa interação lá com o acadêmico da 4ª, 5ª, 6ª, até 10ª fase, é uma troca de saberes. Né? Justamente. É uma oportunidade que o próprio acadêmico tem de trazer para o calouro a sua experiência. Então, isso é muito enriquecedor. Isso eu lembro, assim, quando eu fui acadêmica, já faz um bom tempo, um bom tempo mesmo, eu lembro que era muito importante quando nós tínhamos alguma oportunidade, e nesses tempos idos a gente não falava em semana de extensão, né, o ensino era mais centrado no ensino propriamente dito e não tanto na extensão. Mas quando nós tínhamos oportunidade de interação por alguma atividade acadêmica, assim, a gente aprendia muito com as experiências dos acadêmicos de fases mais avançadas. Eu acho bem importante. Muito legal, né, professora? E em todas essas edições, professora, a senhora tem alguma história, alguma dificuldade, alguma peculiaridade que a senhora observou que ficou marcado? Eu acredito que sejam várias, né? Mas assim, teve alguma ou outra que a senhora ficou, algum projeto, alguma coisa assim que, Só olha... Vale falar da capivara, né? Você não participou da capivara? Não Nossa, participei dessa capivara. Foi lá na comunidade, lá ela foi o centro da atenção das crianças, né? Exatamente, né? Muito divertido. Nós temos uns bichinhos assim que eles são bem... Assim, de tantos projetos, e aí eu vou incluir alguns projetos de extensão aqui que não necessariamente nasceram nas semanas de extensão, mas como eu mencionava lá no início ali que a universidade sempre trabalhou projetos de extensão, né? Não centralizado assim, mas nós sempre trabalhamos nos projetos integradores e dentro das disciplinas. Eu vejo assim uma experiência extremamente marcante que nós tivemos foi dentro de uma disciplina de Direito da Criança e do Adolescente, onde nós trabalhamos com as famílias acolhedoras, as crianças acolhidas e bem como as crianças acolhidas na casa-lar, né? As crianças atendidas pelas famílias acolhedoras e acolhidas na casa-lar. A interação, principalmente humana, dos nossos acadêmicos, que já estavam à época na 10ª fase, as experiências relatadas, a emoção de se colocar em prática é muito fácil. Os acadêmicos, um relato assim de uma acadêmica ao final dessa experiência. Professora, eu sempre tinha um preconceito quando se falava em direito da criança e do adolescente, porque o que nos parece é que a criança e adolescente só tem direitos e não tem deveres. O que a gente aprendeu na disciplina, professora, que não é verdade. Mas hoje nós aprendemos na prática a importância da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e como mesmo com essa proteção eles são violados. E isso ela nos trouxe em meio a lágrimas, né? Compartilhando aqui, conhecendo um pouco da história daquelas crianças que estavam ali colhidas, tão jovens e com tantas dificuldades já. Sim. E dificuldades que o profissional do direito vai tentar amenizar aqui, né? E posteriormente, assim, encontrando já enquanto colegas depois profissionais, os acadêmicos mencionarem essa experiência, eu acho que é extremamente relevante. Porque uma coisa é você ler, não é, a matéria, o Código Civil, que a professora é uma matéria que a professora que eu tive com a professora. Uma coisa é você ler ali o Código Civil, o Código Penal, o Processo Civil. Outra coisa muito mais importante, acredito eu, é quando sai da matéria e vai para a prática. É muito mais, você aprende muito mais com a prática agregando do que conhecimento na prática. Isso. Isso é extensão, né? Eu já participei de alguns projetos, né, fora da semana de curricularização, de extensão, a gente fez a parte ali em Lebon Regis,
A gente foi no aterramento ali. Esse contato que a gente tem é único. Exato. Então, eu acredito que é uma coisa que fica pra gente e a gente pode transferir depois como profissionais, né? Exatamente. Essa sensibilização que a gente tem, que a gente acolhe e a gente vai, nossa, pô, mas não é bem assim, não é? Exatamente, porque trabalhar com pessoas, querendo ou não, é complicado, né? Pessoas são criaturas individualistas, únicas, né? Cada um tem o seu ser, né? Então, essa experiência que nós adquirimos aqui nessas semanas nos dá essa bagagem para quando chegar a nossa hora de ter que atender uma demanda, a gente possa atender da melhor forma possível, né? E é graças a essas semanas de extensão que muitos ali às vezes acham, poxa, mais uma semana ali e tal de extensão, mas a experiência vale muito mais do que a própria matéria, por assim dizer, não é? Com certeza. Eu digo que você pode não lembrar de o que nós trabalhamos em agosto do ano passado, na quarta-feira, na aula, na disciplina de Direito Civil 3, Não, contrato. às vezes você de uma aula para outra, já tem gente que já esquece. Eu não vou Você mais também lembrar. Exato. Não, os professores têm esse costume de... O que nós aprendemos na aula passada? Tu não fica se olhando, meu Deus do céu, em qual matéria, o que é, daí o pessoal vai... Então, você não vai lembrar disso, mas se eu disser o que aconteceu na semana de Lembra da curricularização. Lembra da capivara. Justamente. Eu não vi essa... Mas eu acho que eu já vi A alguma capivara foto. fantasiada, ela tava ali na abertura dos jogos também. Ah, sim, aqui nós temos uma capivara. Pensei que era capivara o bicho. Não! Ah, a capivara fantasiada. Pensei que era capivara o bicho. Nós temos um monte de capivara. Não, é caçadora? Né? Tem que mudar, né? Não, tá louco? Ele sai ali e tropeça numa capivara. Que mais que nós gostaríamos de conversar com a professora? Então, prof, quais são as cargas horárias da semana de curricularização? Nossa, como acadêmicos aqui já veteranos, nós já temos essa familiaridade, né? Mas os acadêmicos da primeira fase, eles estão ali um pouco perdidos, né? Como a gente passou na sala ali com a prof. Cléo, ali, eu como monitor geral, dá pra ver, assim, que no rostinho deles que eles estão assim, nossa, mas o que é isso, o que é aquilo? Então, se a gente puder esclarecer um pouco ali, quais as suas vantagens e benefícios, né? Então, a resolução, ela prevê que todos os cursos de graduação tenham pelo menos 10% das suas horas direcionadas à extensão. Então, o que nós já vínhamos fazendo em disciplinas isoladas e também no estágio, hoje nós temos também nessa semana aqui para estar trabalhando mais a fundo e abrindo mais as portas para a extensão. Na prática, os acadêmicos, eles terão aqui a parada de 2 semanas, né? Uma preparatória e uma para aplicação, durante o semestre. Então, seriam 10 dias durante o semestre com dedicação exclusiva. Mas como a gente sabe aqui e que a demanda ela pode não se concentrar num único dia, numa única semana, muitas das vezes essa aplicação ela vai se dar durante o semestre, né? Então, basicamente, nós trabalhamos assim com essa parada obrigatória de 10 aulas. No entanto, costuma se estender, assim, até porque muitas das demandas aqui, elas são contínuas. Isso que é bem interessante. Muitos acadêmicos terminou a semana de extensão, mas eles pretendem continuar aquele projeto junto à comunidade, né? Pegaram amor pelo projeto. A questão é que nós teremos uma semana, né? Todos. Outra coisa também que é bom pontuar, professora. Existem turmas que têm fases misturadas. Né? Tem umas, eu dou um exemplo da minha. Eu estou numa matéria onde já tem acadêmicos da 10ª fase. Esses acadêmicos, onde a turma é separada, eles vão ter que fazer a semana com a fase correspondente.
Sim, para melhor organizar, a gente sempre fala que o acadêmico que a gente brinca que ele é turista em várias turmas, né? Eu tenho uma matéria na segunda, uma na quarta, uma na nona. Sempre será a fase mais avançada. Por Exato. que de ser a fase mais avançada? Primeiro, para organizar. Segundo, para que ele possa se direcionar aqui, direcionar melhor o seu conhecimento, né? Entende-se que um acadêmico que já teve a experiência com a 10ª, né, matérias de 10ª fase, tem um pouco mais de experiência de quem está lá na segunda fase. Então, essa é a importância de ele executar o projeto lá na fase mais avançada. Recordei que, se me permitem aqui fazer uma emenda à carga horária, tive um pequeno lapso aqui do que eu gostaria de complementar, mas é muito importante. Ao final do curso também, os acadêmicos, eles precisam ter as horas complementares, né? E dentre as horas complementares, eles precisam ter horas de extensão. Então, essas horas de extensão também vão servir para esse componente curricular, tá? Das horas complementares. Porque lá no final, para não dar aquela correria de faltar horas, né? Que tem uma carga horária X para a gente ter que cumprir, né, professora? É bom já o pessoal que às vezes não gosta muito dessa semana de extensão, é melhor aproveitar. Correr logo, né? Correr logo, porque quando chega no final, porque passa o tempo. O Davidson na quarta fase, eu já tô na oitava. Parece, como a professora disse, parece que foi ontem que eu entrei aqui. Eu já quase completei minhas horas. Agora, a questão também que é o que mais interessa aos acadêmicos, o ponto extra que a gente recebe por fazer. Aí que é a alegria da galera. Não, tem gente que faz isso só pra... Só depende do ponto extra. Tem gente que já faz o cálculo pensando, pô, eu já tirei... O pontinho extra, eu já tô passado. Opa, já tenho um ponto extra, não preciso estudar mais. Eu sempre... Quando falamos em avaliação, né, que também faz parte da vida acadêmica, né? Muito nos interessa isso. Embora nós sempre diga que a nota é somente apenas uma das avaliações que nós fazemos do acadêmico, mas, claro, né, ela é o que vai fazer ali ou a diferença no teu currículo, ou de aprovação ou não aprovação, é uma das questões mais relevantes. Esse ponto agregado à curricularização, eu comentava com alguns acadêmicos que, porventura, não atingiram o semestre passado, nos outros semestres ali, a pontuação mínima para aprovação em determinadas matérias. E em conversa eu falei, olha, mas infelizmente, assim, né, a oportunidade aqui porque é uma forma também de o acadêmico estar sendo avaliado, com certeza, né, e você talvez são aqueles acadêmicos que não haviam aderido e acabaram ficando sem aquela pontuação, né. E para até mesmo incentivar aqui, e eu sempre digo assim, incentivar principalmente aqueles que muito têm contribuído, que graças a Deus é a maioria dos acadêmicos, que tem contribuído, que né, pegou tem esse engajamento com a extensão, nós vamos atribuir critérios fixos aqui de avaliação dentro dessa pontuação, né? Então não vai ser somente assim, eu estava de corpo presente, mas entendo. eu deixei lá pro João ou para a Maria trabalharem e eu fiquei, né, sem muito engajamento. Então esses critérios serão bem então, claros. Não basta participar. Não basta tem que fazer, estar de corpo presente. Tem que fazer acontecer. Tem que participar. Seria aí que entra um pouco a monitoria? Também. Coitados dos monitores, então. Coitados. Desculpa palavrear, coitados dos monitores, então. Os nossos monitores, eles também aqui estarão contribuindo para o controle da participação efetiva dos acadêmicos, né? E a realização das etapas de atividades.
E importante salientar também, para quem tiver interesse de ser monitor nas próximas edições, os monitores estarão sendo aqui, estarão recebendo horas complementares também Mais para um- somar lá naquelas horas ao Mais final. um incentivo, Uhum, né? mais São um 10 incentivo. horinhas, né? 30 horinhas. horinhas. Nossa, no final ali. E para quem não tem muita vivência ainda acadêmica de como conseguir, como somar essas horas, 30 horas É. no todo. Além de que é uma Conta experiência que você agrega como líder, né? Perante pessoas. Liderança. Então você Exatamente. é Exatamente. um conhecimento que você está agregando para você no mercado de trabalho, né? Claro, Porque claro. Isso é a nunca hora você do sabe, teu né? Você sai lá, currículo. você tá lá já, né? O teu Uhum. currículo fica já com um diferencial, né? Diz, olha, ali Sim. temos uma. Eu sempre digo que o conhecimento, ele não vale nada se você não aplica, né? O monitor, ele já tem... Quem participa do projeto de extensão, ele já tem uma aplicabilidade prática. O monitor, ele vai potencializar isso, porque além de tudo, ele vai trabalhar a liderança. Vai um além, né? Vai um daquilo, além, né? é um plus. Nas outras extensões, a gente tinha, que nem eu tive algumas matérias que eu não tinha aula durante a semana, né? Uhum. Então, naquele dia da extensão, a gente não era obrigado a vir. Agora, isso mudou? Bem importante essa pergunta, David. Mudou. Mudou. Assim, como a gente quer dar a mesma dedicação para todas as linhas desse projeto, os acadêmicos, com exceção feita a primeira fase, que a carga horária é um pouquinho diferenciada ali, eles trabalharão 4 noites nesse primeiro momento, as demais fases aqui estarão trabalhando de segunda a sexta-feira. Porque nós queremos dar o mesmo grau de dedicação para cada aresta desse projeto. Então, todos estarão trabalhando de forma Então, igualitária. o horário normal, das 7 às Horário normal. 22, É uma sem matéria à choro, parte, seria o caso, né? Uma Exatamente. matéria à sem parte de segunda a sexta. intervalo. E vamos executar esse projeto aí, né? Sem intervalo aí, assim. Olha, a curricularização, como você está trabalhando a prática, eu digo que quando você se dá conta, a noite terminou. Sim, e e você... é uma coisa legal, né? Exatamente, né? Já dizia o Einstein, né? O tempo é relativo, né? Quanto Exato. mais engajado em algo Não você é tá, um mais o negócio tempo vai que passar fica te rápido. sugando, né? Você Não, e até foca naquilo ali, é um negócio que te agrega. E é algo diferente também, né? Querendo ou não, é algo diferente, além da toda a matéria que a gente tem, é algo diferente. Pode ser que, como tema, a professora não vai falar, vamos deixar para semana que vem. Mas eu posso dar um adiantamento, Não, que vai ser não, uns temas não bom, diga. bom, vai ser legal, vai deixar o pessoal ficar distrair de surpresa. bastante os acadêmicos, né? Vamos deixar para semana que vem ali para o pessoal pegar de surpresa. Mas é muito legal isso, porque por mais que de repente, vamos supor que seja o tema seja algo que vai envolver alguma coisa sobre a criança e adolescente, né? Quando você vai ter que, por obrigação, você vai ter que ir lá. Quem nunca leu o ECA na vida, vai lá e acaba lendo, né? Acaba vendo, como a professora disse, né? Da colega que enxergava o ECA de uma forma e bem no fim, quando depois da extensão, opa, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. E isso que é diferencial, né? Não só o ECA, mas digamos algo, a Constituição, que muitas vezes a gente lê aquela Constituição, tem 450 artigos lá e às vezes a gente não entende, e daí às vezes é num projeto desse, numa semana dessa que você acaba entendendo o que está escrito lá, como que serve e para que é a nossa Constituição, né? A nossa Carta Magna. Exatamente. Tem mais alguma questão, meu amigo? Eu acho que foi esclarecido muito bem, né? Então, acho que a gente só tem a agradecer aqui a prof de coração, né? Pela sua presença, pela conversa, que de forma muito obrigado. trouxe uma clareza Uhum. imensa, acho, para todos os acadêmicos, né? Eu particularmente estava esperando essa entrevista desde a primeira desde a primeira vez quando surgiu o podcast, nós já tínhamos essa intenção. Esperamos tê-la a senhora aqui em outras conversas, em outros assuntos. Trazer outros assuntos, né? Com Que certeza. assuntos voltados ao direito tem bastante, né? O direito aqui ele tem matérias
para fazer podcast todo dia, né? Tem. Assim, eu né, faço meus os agradecimentos, agradeço em nome do curso de Direito, em nome da extensão do curso de Direito. E em meu próprio nome aqui, agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco de clareza aqui a essa semana de curricularização. Agradeço esse auxílio que vocês têm nos prestado, agradeço ao David aqui pela monitoria geral do projeto também, que já começou muito antes da semana, né? Nós já estamos trabalhando há um bom tempo, e também importante aqui para ver o quanto a extensão ela demanda aqui de nós, né? Nós já estamos aqui há um bom tempo conversando, alinhando, conversando com a instituição, programando. Então, quando chega para a semana de vocês ali, nós já trabalhamos bastante atrás dos bastidores aqui, nos bastidores. Mas agradeço muito, eu espero que esse projeto só, né, cada vez tenha um fomento maior, que ele cresça, que ele atinja mais setores da comunidade, agregue mais conhecimento aos acadêmicos, e que possamos sempre estar aqui somando para uma universidade melhor e principalmente para uma sociedade melhor. Com certeza, professora. Esses são, seguindo suas palavras, professora, algo que eu já havia falado, que esse projeto em específico, nossa, podcast, é como se fosse um legado, né? Né, para que possa esse tipo de demandas sejam explicadas, não só da faculdade, mas também outras demandas, outros problemas envolvendo o direito, né? E aí eu também deixo, além do meu agradecimento, muito obrigado, professora, ao convite aos meus demais colegas. Essa entrevista hoje tivemos o David, da quarta fase, mas eu estendo esse convite a todos os acadêmicos, tá, de todas as fases, para que possam para que os próximas entrevistas sejam outros acadêmicos, outros que estejam aqui levantando propostas, fazendo perguntas, tá? E porque o nosso tempo aqui, por mais que seja, é pouquinho, né? 5 anos passa rápido, 5, 6 anos passa muito rápido. Então, e outros bem-vindos. Então, essa é a intenção desse projeto, a intenção eu acredito que também seja a intenção do projeto de extensão é promover legados, né? Exatamente. Né? Para que fique algo não só para nós, mas para os que virão, né? Professora, muito obrigado de novo. Obrigada, meninas. Obrigado pela sua participação, pela sua paciência e pela sua disponibilidade. E fica aqui de novo, pessoal aí do curso de Direito, vamos participar mais, vamos aproveitar essa semana de extensão aí. Outra pergunta, professor. Os dias? Eu não perguntei os dias. É uma semana, mas de que dias? Vai iniciar essa primeira semana de 18 até 22 de agosto. 18 até 22. É a outra semana... Semana que vem. Semana que vem. E a outra semana daí é só mais... A semana do dia 8 de outubro. De 5 a 11 de outubro. 11 de outubro, onde os projetos serão daí aplicados daí. Então fica aí, gente. Onde nós vamos lá para a instituição surpresa. Instituição surpresa. Só semana que vem vocês vão ficar sabendo. Aqui em Caçador. Já facilita um pouco, né? Já facilita bastante. Então, aos meus colegas aí do curso de Direito, fica aqui o nosso abraço, nosso obrigado a vocês, e vamos participar dessa semana de extensão, vamos nos aplicarmos, focarmos para que possamos deixar legados para a nossa sociedade. Fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima, minha gente. Até a próxima, gente. Muito Professora? obrigado. Até a próxima, obrigada, e conto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.